que seria melhor retomarmos o capítulo 12º de São Mateus e eu faria rápidas intervenções que acredito, se já foi ao ar, acredito não ter feito na semana passada ou semana retrasada. Então o senhor quer que leia de novo? Por favor. Então vamos lá. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Em primeiro lugar, o evangelista tem o cuidado de notar ou de fazer notar ao leitor que eles estavam com fome. Portanto, não era um capricho, não era uma ação apenas para desrespeitar o sábado. Eles tinham fome, estavam passando por uma necessidade. São os fariseus que tinham uma interpretação estritíssima a respeito do sábado. O sábado transformado, transtornado em peso insuportável para o ser humano. Bem, Jesus sai em defesa dos seus discípulos. Agora continue a leitura. Mas ele respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Jesus sai em defesa dos discípulos, apelando para um fato que está narrado no livro segundo, ou primeiro, agora não me... de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Davi vai ao santuário de Nob e lá come os pães da proposição. O texto de Samuel não diz se era um sábado, e nem o texto de Mateus diz. Porém, aos sábados se trocavam os pães da proposição. Isto é, aqueles pães que ficavam diante do Santo dos Santos. E foram estes pães que Davi, num momento de necessidade, comeu. Agora atenção. Este é um caso limite. Davi era fugitivo, Davi estava fugindo de Saul, Davi não tinha com os seus homens nada, nenhuma provisão e, repito, um caso limite. O que lhe fez, os rabinos interpretavam como uma extrema necessidade. Mas era o caso de tornar isto aqui mais comum e mais ordinário. Aí, eis a questão. Continue a ler. Jesus agora traz uma outra comparação, um outro exemplo de como Deus não fez o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Ou não lestes na lei que, com seus deveres sabáticos, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Violam o sábado porque trabalham, como nós padres trabalhamos aos domingos. Mas violam o sábado sem culpa. Isto era aceito também pelo rabinismo. Porém, a maior afirmação de Jesus vem agora. Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. E continue. Se soubesseis o que significa, misericórdia é que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Bem, o que é? Aqui está algo que é superior ao templo, que é maior que o templo. Hein? Não. Normalmente é esta a explicação que se dá a ele mesmo. Mas acontece que este comparativo grego
está no neutro, não está no masculino. Meison é neutro, é algo maior, não é alguém maior. O que é este algo maior? Ele vem explicado imediatamente com a citação de Oséias, que ela acabou de ler. Leia de novo. Se soubesseis o que significa misericórdia que eu quero e não sacrifício. Este é, para Jesus, o algo maior que eu tenho. Misericórdia quero e não sacrifício. Os sacrifícios eram oferecidos no templo de Jerusalém. Mas citando Oséias, Jesus toma um partido claro de Deus. Deus entre a misericórdia e os sacrifícios oferecidos ritualmente no templo, até mesmo no dia do sábado, prefere a misericórdia. Este é o algo maior que aí está. Não condenaríeis os que não têm culpa. Com outras palavras, Mateus não é Paulo. Mateus não elimina a Torá de Moisés. O Jesus mateano não elimina, porém, a subordina à misericórdia. Existe algo que Deus preza mais que todos os mandamentos e preceitos da Torá. E este algo é exatamente a misericórdia. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. A primeira citação é tirada de Oséias, a segunda citação é cristológica. Isto é, o Filho do... Mas esta aqui foi colocada mais tarde pelos cristãos. Esta aqui é cristologia colocada aí no texto pela tradição mateana ou pré-mateana até. O importante nesta perícope é que o leitor e que o telespectador entenda. Diante do acervo enorme, 613 preceitos, para serem cumpridos por Israel, Deus prefere a misericórdia. Se há que escolher entre uns e outros, sempre deve levar a melhor a misericórdia e não o sacrifício. E isto dito por Jesus, exatamente a respeito de sacrifícios sabáticos que se ofereciam, o que eram oferecidos no templo, é forte. A segunda perícope vai nesta direção, ou continua nessa direção. Não pode ler. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Ele já está no seu lugar e Mateus não nos diz como entrou e por que entrou. Uma mão atrofiada, uma mão seca, o evangelista também não se demora em descrever esse fenômeno. Na realidade, o milagre aqui passa em segundo plano. Não está o evangelista Mateus interessado no milagre enquanto tal. Está interessado na discussão a respeito do sábado. Então perguntaram, a fim de acusá-lo, é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu, quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Bem, para os seguidores de Qumran, os essênios, se a ovelha cair, fique lá dentro, no dia do sábado. Não há nenhuma possibilidade. Esta perícope aí supõe o homem do campo. O judeu camponês, o judeu não muito conhecedor das minúcias da lei, mas um judeu que tem uma ovelha só, uma única ovelhinha. E nós nos recordamos da parábola de Natã a Davi. Se esta única ovelhinha cair no poço, este judeu, que não tem toda a cultura de um rabino, não irá espontaneamente tirar do poço a sua ovelhinha, deixará que a única ovelha que ele tem e que lhe presta serviços e que o deixa viver, morra. É uma questão de bom senso.
Não. Pois bem, se isto não acontece com uma ovelha, quanto mais com um ser humano. E aí está o sentido profundo da perícope de Jesus. Continue agora a leitura. Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Um homem vale muito mais do que uma ovelha que normalmente se retira de lá. Vamos fazer um intervalozinho e voltamos.